E aí, meus guerreiros e guerreiras, classificação da despesa orçamentária, semana 8, dia 6, última parte. Questão 21. A classificação funcional programática não existe mais, tá? O CESP ainda insiste, se bem que esse aqui é antigo, só agora é a classificação funcional e a classificação programática, perfeito? Então manteve-se nos parâmetros desde a entrada em vigor da 4320 até o presente exercício. Acabei de falar que não. Então não se mantiveram, ok? Antes era essas duas juntas. Agora o que? Funcional, que é o que? Função. Tem lá função e subfunção. E aqui a programática, ela virou dos programas lá que eu vou ter lá as operações especiais, vou ter as atividades e vou ter ainda os projetos, ok? Então manteve-se não. Então a portaria 42 mudou drasticamente isso aí. Portaria 42 lá de já antiga, inclusive de 99, ela mudou bastante isso aí, tá ok? Então hoje o que cai em prova já está atualizado. As despesas com aquisições de imóveis não são classificadas como na categoria econômica de despesas o que? Correntes, ok? Elas são classificadas como despesas de capital. Então o item está errado, porque está dizendo que não é. 23. Os programas orçamentários, eles são compostos de atividades, projetos e operações especiais. As atividades representam as ações orçamentárias de natureza continuada, perfeito. Os projetos são as ações limitadas no tempo, perfeito. E as operações não contribuem para nada, zero à esquerda, ok? Então as ações de governo que não resultam em produto ou serviço disponibilizados à população, perfeito. Como amortizações, aí, encargos, pagamentos, sentenças judiciais, entre outros. Então, questão correta. 24. As despesas de pessoal permanente, servidor público, ok? Tem um órgão ou entidade pode ser classificada como correntes ou de capital nunca. Já está tudo errado aí. Então, não tem nada a ver com o que ele vai falar aí para frente. Nem perca tempo. 25. Subvenções econômicas. São despesas sempre o que? Despesas correntes visam atender dificuldades momentâneas de determinadas empresas públicas, ok? O restante estaria certo. Olha, são coberturas de déficits, as subvenções econômicas, cobertura de déficits de manutenção de empresas públicas de natureza autárquica ou não. Veja que estranho, né? Aqui, ó, aquela época, tá falando aqui, isso aqui, gente, isso aqui é de a Lei 4.320 de quando? De 64. Quem altera isso é a Lei, Decreto-Lei 200 de 67, que não existe pelo Decreto-Lei 267, não existe empresa pública de natureza autárquica, ok? Tem empresas públicas e tem autarquias. Mas beleza. Far-se-á mediante subvenções expressamente incluídas nas despesas correntes. Então, errou a questão dizendo que era despesa de capital. 26. Em razões que evidenciam a superioridade das despesas de capital em relação às correntes, destaca-se o fato de que são os investimentos e não o custeio que contribui para o crescimento econômico e para a distribuição de renda. Distribuição de renda é quem? Ok, são despesas de custeio, ou seja, despesas correntes. Então, isso aqui está errado e não dá para falar que elas são superiores. Então, as duas elas podem contribuir aí para o crescimento econômico e para a distribuição de renda. Então, o item está errado. 27. De acordo com a classificação econômica da despesa, o pagamento de pensionista é considerado uma transferência. É isso, é uma transferência
o que? Corrente, ok? Por quê? Como que eu faço para lembrar disso? Lembrar que pensionista ele não está trazendo uma contrapartida para aí o exemplo a União. Então o pensionista não traz isso, o aposentado não traz uma contribuição, uma contraprestação pelo que está recebendo, ok? Já trouxe o servidor. Agora um inativo não traz, um aposentado, inativo, um pensionista, que é da pessoa que morreu, ficou aí seu companheiro, também não traz contrapartida, então vai ser sempre uma transferência. Então veja, são classificadas nas transferências correntes, as subvenções sociais não tem contrapartida. Exemplo, Bolsa Família, subvenções econômicas, aí o pão francês que eu trouxe para vocês, inativos, pensionistas, salário família, abono familiar, juros da dívida pública, então estou pagando juros, não estou tendo nada em troca, contribuição da Previdência Social, aqui aquela providência complementar quando a União, por exemplo, aí o novo servidor que entrou agora no serviço público, ele vai lá aportar lá, por exemplo, R$300 e vem a União aporta também mais R$300. Isso aqui não teve uma contrapartida, ok? Então por isso transferências correntes e diversas transferências correntes propriamente dito, ok? Então item correto. 28. A função denominada de encargos sociais. Encargos sociais, eu vou lembrar o que? 0 à esquerda. Engloba as ações às quais não é possível associar bens ou serviços a serem gerados no processo produtivo corrente. Perfeito. Tais como dívidas, transferências, ressarcimentos e indenizações, representando, portanto, numa agregação o que? Neutra. Perfeito. Então veja, operação especial não contribui então para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo e também não resulta em um produto e não geram contraprestação direta sob forma de bens e serviços. Item correto, portanto. 29. As despesas com amortização são despesas de capital e com pagamento de juros, despesas correntes da dívida pública, são denominadas serviço da dívida, são classificadas segundo a 4.320/64 como despesa corrente e de capital respectivamente. Inverso, ele inverteu, por isso está errado. Então primeiro despesa de capital e segundo que é despesa corrente. 30 e última questão. Veja, o primeiro dígito, então esse aqui é um adicional aí, um subnível, certo? Então o primeiro dígito do conjunto de números que identifica os projetos, as atividades e as operações especiais indica, se for o 0 à esquerda, operação especial, perfeito? Se for par, então ali 0 será operação especial. Se for par, que é 2, 4, 6, 8, vai ser quem? Vai ser a atividade. Isso aqui é da Coreba, gente, não tem jeito. E se for ímpar, 1, 3, 5, 7, vai ser o que? Projeto. Perfeito? Projeto. Então ímpar, projeto. Par, atividade. Par, atividade. Ímpar, projeto. Então trouxe o que está previsto aí mesmo. Então se eu verifico lá um número iniciando com 1, 3, 5, 7 que é ímpar, eu vou saber que vai ser um projeto. Se falar 2, 4, 6 ou 8, eu estou falando sobre uma atividade. Então questão correta e você sobe aí a escada, ok? Cada vez mais próximo da tua aprovação. Mantenha o foco e vamos continuar na luta. Um abraço.